Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Com clima de final aqui essa partida, disputa pela liderança. O indiano Ramesh Babu Praggnanandhaa, que tá louco pra se tornar o principal jogador da Índia. Ele viu a festa que é ser campeão do mundo num país como a Índia, ele também quer tudo aquilo, ele também almeja conseguir o seu lugar ao sol, no lugar da elite. Da elite ele já é, né? No hall da fama dos campeões do mundo. E temos aqui Javokir Sindarov, um jogador, um prodígio, um jogador que vem ganhando tudo quanto é torneio que ele joga, né? Surpreendendo muita gente com uma mentalidade absurda de competição, de assumir riscos e tudo mais. Dois gigantes do xadrez mundial. Bora dar uma olhada nessa partida e antes compartilhar uma novidade que a gente tá com um cupom especial pro aplicativo 8chess para você melhorar no xadrez. O cupom Candidatos50, 50% de desconto no plano anual, galera. Só vai valer durante o torneio de candidatos, tá bom? A quantidade é limitada, então aproveita. Só um detalhe, para você validar esse cupom, não pode ser pelo aplicativo da Apple Store ou da Google Play. Se você tem um aplicativo, não tem problema, você pode continuar usando, mas para validar o cupom tem que ser via navegador, tá bom? Então você entra lá, 8chess.app, tá? E aí você então tem o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, você vai fazer a assinatura por lá e você pode continuar usando no celular, nos seus aplicativos que a assinatura se estende para lá, automático, tá bom? Então é isso, galera. Praggnanandhaa abre aqui a partida com peão dama e o Sindarov responde com D5 simétrico, C4, o gambito da dama. Deixa eu tirar o feedback aqui do lance. Deixa eu tirar o feedback aqui do tabuleiro. E agora temos aqui o lance E6. Temos cavalo C3 seguindo o desenvolvimento, bispo E7, preparando para tirar as peças e guardar o rei. E aqui os cavalos são desenvolvidos e o Praggnanandhaa passa o bispo para F4 com alguma pressão aqui em C7. Essa possibilidade de ataque existe. Também não é o fim do mundo, dá para defender com uma certa tranquilidade. Por isso o roque foi jogado. E o Pragna segue com o E3. O E3 é um lance que permite o desenvolvimento do bispo, que protege também o peão de C4. E em breve o Praggnanandhaa quer rocar. O Sindarov imediatamente ataca o peão central. Claro, ele já protegeu o rei dele, ele agora quer abrir a posição. E o Praggnanandhaa segue com peão toma e depois de bispo toma, o lance A3. Cavalo C6 foi jogado pelo Sindarov. E dama C2 agora pelo Praggnanandhaa. Deixa eu ver quem já jogou isso daqui. Se é que já jogou. Vamos dar uma olhada aqui na base de dados. E a gente tem a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui do Master Games. A gente teve o Mag Sudolu jogou isso contra o Gujarat. O Gujarat ganhou em 2024. O Guiri empatou. Não, o Guiri ganhou aqui, olha o viés. O Guiri ganhou do Erdogmus, galera, esse ano, jogando essa linha de brancas, tá? Então uma linha que tá com tudo. Mas o Nepo, por exemplo, ganhou do Bogdan em 2023 e o Nepo tava com as peças pretas, tá? Então essa abertura é considerada equilibrada. Torre 8 foi jogado pelo Sindarov e o Praggnanandhaa segue com o lance ousado aqui, ele segue com o lance bispo G5, tirando um pouco da influência do cavalo aqui no peão central. E nesse momento, galera, o Sindarov vai para um lance aparentemente inofensivo. Esse lance coloca uma pimenta absurda nessa partida, tá? A partir daqui é um caminho sem volta e uma confusão generalizada. É impressionante o nível de cálculo e de preparo desses jogadores, porque jogar esse lance que foi feito pelo Sindarov agora não é um lance qualquer, galera. Pode parecer um lance que é jogado aí, né? Um lance que simplesmente vai trocar peão e tal. Não é bem isso. As complicações que podem vir daqui são infinitas, né? E vamos ver então o que tá rolando, porque um dos temas que a gente já consegue ver aqui é que as brancas em algum momento vão jogar B4, né? Então vamos ver como segue. O Praggnanandhaa pensa por um bom tempo nessa posição, acho que por uns 20 minutos. E ele vai para o lance bispo por F6 aqui, que é um dos melhores lances da posição. E agora o Sindarov também pensa por quase 20 minutos nessa posição. E ele está com dúvida se ele toma de peão ou se ele toma de dama. E não é fácil escolher um lance ou outro. E o Sindarov acaba escolhendo capturar de dama. Rafa, mas até aqui não parece ter complicação. Tem complicação porque agora o lance jogado é cavalo E4. Olha só o que está acontecendo. O cavalo E4 foi jogado pelo Praggnanandhaa
E aqui dama F5 e não podia estar mais confuso do que isso, mais bagunçado já virou o caos, né? O Praggnanandha queria muito capturar o bispo, mas agora a dama cravou aqui o cavalo. E nesse momento o Praggnanandha rasga um B4 e aqui a confusão é total, total. E nessa posição a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre esse jogador Sindarov. O Sindarov uma vez ele estava num torneio, eu não me lembro se foi o Tata Steel, qual torneio que foi, e ele lá pelas chaves, nas classificatórias, ele tinha o direito de escolher o adversário dele, porque ele tinha ido bem lá nas classificatórias, e ele podia escolher o adversário. Todo mundo achou, vai escolher o Vincent Keimer, porque tinha Nakamura, tinha Guiri, tinha MVL, aquela turma toda, vai escolher o Blue Baum, sei lá, outro forte, mas não desses caras, né? E o Sindarov podia escolher qualquer um, e ele escolheu o Hikaru Nakamura. E o pessoal na hora deu risada, Aronian, a turma deu risada, o Carlsen deu aquela olhadinha assim, ergueu a sobrancelha, deu uma risadinha, tipo, caramba, né, vamos ver, né? E o Sindarov não foi lá e ganhou do Nakamura, né, então é só uma das demonstrações, fora o torneio, tanto de torneio que esse moleque ganhou, e olha o que ele me manda bala agora, galera, aqui é pra conhecer realmente. Cavalo por peão jogado pelo Sindarov, inacreditável, galera. Pessoal, uma coisa é a gente jogar isso aqui no xadrez online, no torneio do bairro, né? Cara, isso aqui é o torneio de candidatos. Quem ganhar esse torneio pode ser campeão do mundo, né? E o Sindarov viu as suas chances aqui e entrou numa linha extremamente caótica. Ninguém tem garantia de nada nessa posição. A garantia é que o caos foi colocado. Peão toma, nessa altura do campeonato o Praggnanandha não pode recusar essa peça e bispo toma com cheque, 2 peões pela peça. Mas o dilema do Praggnanandha é grande, jogar rei E2 e ficar na frente do bispo ou colocar o rei exposto aqui no meio do tabuleiro. E o Praggnanandha vai para o melhor lance da posição, que é rei D1. Calculou direitinho, não é um lance fácil de você jogar, colocar o rei nessa coluna que está prestes a ser aberta. Peão toma, foi jogado e aqui é possível capturar de peão, mas o Praggnanandha prefere jogar bispo D3 e ameaçar ataques descobertos com o cavalo. Mas nesse momento o Sindarov vai para um lance absurdo, galera, um lance frio, que é o lance dama G6. Rafa, esse lance deve ser ruim, porque agora cavalo aqui em D6 dá um ataque descoberto na dama e ataca a torre também. As brancas devem ganhar. Não é tão simples, porque cavalo D6 pode ser combatido por dama por peão, galera. Esse aqui é o ponto todo ameaçando a torre. E aqui a confusão, como a gente pode ver, é infinita. Rei H8 levaria mate com cavalo por F7. Por isso aqui teria que jogar rei F8. Então, para não levar mate, as pretas teriam que jogar rei F8, mas não se engane, não é porque tinha mate ali que as brancas estão ganhando. As pretas estão melhores aqui. O cavalo tá atacado, a torre tá atacada, o cavalo tá atacado. Tem cavalo caindo com cheque, tomando a torre na sequência, rei cortado, peão avançando. Olha a confusão. Aqui teria que jogar, sei lá, torre G1, cai o cavalo aqui com cheque, e depois toma aqui atacando a torre, né? Nunca dá tempo das brancas tomarem lá. Isso aqui, as pretas ganham, é muito material a mais. E o rei tá seguro aqui, contrário do rei do Praggnanandha, que tá completamente pelado pelo tabuleiro. Por isso, nessa posição, esse lance é perspicaz, esse lance traz esse ataque. E por isso o Praggnanandha joga peão toma, de maneira que a dama agora está defendendo aqui o peão. E a confusão continua, galera. Temos aqui o lance F5, o melhor lance da posição jogado pelo Sindarov. Atacando o cavalo, cavalo G3 e agora o lance bispo C5, um lance frio aqui do Sindarov, cara, ele tem uma peça a menos, né, e joga um lance bispo C5 e é um dos grandes lances da posição. Praggnanandha nesse momento não tem muitos bons lances, ele tem rei E2 para defender o peão, ele tem torre E1 para defender o peão, ou ele tem E4 que também defende o peão, e ele não joga nenhum desses e joga o lance dama C3 que é bastante questionável. E pode ser que o Sindarov agora coloque problemas na posição, porque o Sindarov me segue com o melhor lance, que não é bispo por peão. A ideia do Praggnanandha funciona se as pretas errarem. Dama C3 é um bom lance se jogasse bispo por peão, porque aqui C5 o bispo fica numa situação meio esquisita, as brancas ganham mobilidade, e aqui, por exemplo, dama em F6, propondo trocas, poderia trocar e jogar um C6, tentar destruir aqui a posição das pretas, destruir a estrutura de peões e seguir com o bispo C4, ameaçando tomar aqui, o peão fica cravado, o cavalo chega em H5 e as brancas têm
uma posição aqui, né, vamos dizer assim, equilibrada, né? Dá para jogar dessa maneira, com chances para os dois lados. Mas o problema de dama C3 é que o Sindarov não jogou o lance bispo por peão. E jogou o melhor lance E5, ameaçando o peão avança, galera. E o cavalo aqui, ou o bispo, um dos dois vai... Então tem que mexer, tem que tirar o bispo daí. Por isso o bispo C2 foi jogado, mas E4 chega de qualquer maneira. E agora o cavalo atacado recua para a casa de D2 e temos aqui o lance torre em D8, cravando aqui o cavalo. O Praggnanandhaa tem que ser cirúrgico aqui, segue com rei C1. E agora dama G5 coloca mais uma pressão aqui no peão de E3 que agora está atacado. Torre E1 chega para defender, mas agora dama em E7 ameaçando o vencedor bispo B4. Atacando a dama e atacando o cavalo e vai cair muita peça. Se fosse vez das pretas e pudesse jogar bispo B4 aqui, praticamente acabou o jogo, é praticamente um arremate. Por isso, o Praggnanandhaa segue com torre E2, galera. Será que o Praggnanandhaa vai sobreviver? Bispo B4 foi jogado dama B2 e o Sindarov joga o lance A5, que solidifica a proteção do bispo e dá liberdade para a dama poder jogar. Cara, olha que posição bizarra. O Sindarov continua com uma peça a menos, mas todas as peças dele, quase todas, estão atacando. E vamos ver, ó, a A5 traz a possibilidade de trazer a torre para o jogo, né? E deixando o bispo por aqui, defendendo o peão de B7 junto com a dama. A posição do Sindarov é muito forte, galera. Praggnanandhaa segue com o cavalo B3. Torre A6 traz a torre para o jogo. E o cavalo centraliza para a casa de D4. E aqui dama G5 foi jogado pelo Sindarov. Coloca uma pressão aqui no peão de E3 mais uma vez. Um raio X aqui em G2. Por enquanto defendido. E aqui, rei B1, o Praggnanandhaa está se defendendo, está encontrando os lances finos, os melhores lances. E o Sindarov joga o que agora? Ele ataca nas duas alas, cara. Ele me rasga um H5, ele tá atacando na ala do rei, ele tá atacando na ala da dama. Ninguém mais sabe qual que é a ala do rei, qual que é a ala da dama nessa partida. Rei A2 foi jogado, o Praggnanandhaa apertado pelo relógio. Vai para um lance, não é que esse lance seja ruim, mas talvez aqui começar a colocar pressão no peão de F, tentar fazer alguma coisa um pouco mais ativa. Rei A2, tudo bem, talvez para trazer a torre para o jogo, não sei, H4 foi jogado de qualquer maneira. O cavalo volta para casa de F1 e aqui mais um lance frio do Sindarov, um lance quieto para quem tem uma peça a menos, bispo D7. Fala, Rafa, mas o que está acontecendo? Cara, esses peões aqui são monstros. O bispo não está conseguindo jogar. O rei continua exposto. E as peças estão chegando. Torre D1 foi jogado pelo Praggnanandhaa. Tá se defendendo muito bem. Lance 31. Os caras precisam chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora no relógio. Torre C8 foi jogado pelo Sindarov atacando o indefeso peão de C4. Tem tanta peça aqui, olha quanta peça por aqui. Ninguém tá defendendo esse peão. Cavalo D2 chega para defender. E agora o Sindarov me segue com o melhor lance da posição, torre B6. Não é brincadeira, né? Porque aqui a nossa peãozice manda jogar esse aqui, vai. Não é isso, peãozeiro de plantão? Joga esse por quê? Porque depois eu vou ganhar o peão. Já perde o jogo na hora, cara. Perde o jogo no ato. Dama por B7 vai para um contra-jogo violento do tamanho do mundo. Aqui, por exemplo, torre D6. Oba, tá todo mundo defendido? Mais ou menos, C5, né? E o que que faz com essa torre? Já não tem mais o que fazer, teria que jogar um torre por C5. E aí, dama B8 dá cheque. E queira ou não, viu como é fácil a posição desmoronar, né? Um vacilo e a posição inteira pode ir por água abaixo. Por isso o lance torre B6 do Sindarov. O cara viu rápido o problema da posição dele, corrigiu instantaneamente. C5 foi jogado atacando a torre e aqui torre por C5 foi jogado pelo Sindarov. Também dá para jogar um bispo por C5, bispo cheque, vai para uma linha complicada, né? Bispo toma, aqui bispo cheque, por exemplo, o rei escapa. Aqui poderia jogar cavalo atacando a torre. E aqui torre em B4, cavalo C2 perseguindo a torre. E aqui teria uma linha bem mentirosa, bem daquela fictícia, que seria torre por bispo aqui. Rafa, eu já vi torre por bispo, eu tenho certeza que esse é o melhor lance da posição. Para de ser mentiroso, isso aqui é uma grande mentira. Mas de fato seria o melhor, né? Seguido de bispo E6 e tal, uma grande sacanagem, né? Isso aqui não existe, é só no planeta Marte que isso aqui funciona, né? Mas de fato
computadores dão essa linha aqui, que vai para uma linha, para um final, que é um final melhor para as pretas, com 2 peões a mais, completamente vencedor. Mas, claro que nada disso aconteceu, torre por C5 foi jogado, e o Pragnananda, de repente, pode tentar um lance cavalo C4, que é outro lance mentiroso, né? Esse é o melhor lance da posição. Quem que vai... Não dá para encontrar esses lances com 3 minutos, com adrenalina, o coração pulando pela boca, né? Mas o ponto todo é que não dá para tomar o cavalo por conta de bispo B3 aqui, indo pro contra-jogo violento. olha a complexidade aqui da posição, né? Então, enfim, a partida seguiu com dama agora aqui em B3. Então a gente viu que o melhor lance seria cavalo C4, mas o lance jogado foi dama B3 com cheque e joga o rei para casa de H8. E a dama vai lá para casa de F7 atacar o bispo. No entanto, nesse momento, galera, o Sindarov vai para um lance brilhante nessa posição. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar, olha, tem um lance aqui que ganha e é só ele. Todos os outros lances, as brancas estão bem, estão no jogo, viu? No entanto, tem um lance que arremata aqui a posição. E vamos ver. Eu espero que você tenha encontrado aqui. Uau! Uau! Torre por C2, galera. Torre por bispo aqui. E o ponto todo é o seguinte. Esse lance quer fazer o tema do desvio, se cavalo por torre, o cavalo que estava nessa casa, controlando essa casa, não controla mais a casa de 6 e aqui bispo E6 finaliza o jogo. Por isso, torre por C2 é um lance dramático para o Pragnananda, que segue com o lance rei B1, mas agora torre por cavalo. E depois de torre toma, bispo toma, e esse lance vem com cheque. A posição do Pragna vai desmoronando, rei A2, bispo por peão, dama por bispo, recuperando material. Bispo toma e dama toma, e no final todo mundo tem uma dama e uma torre, mas o Sindarov tem 6 peões contra 2 do Pragnananda. E por isso, depois de simplesmente no lance 40, hein, que dramático, ganhei meia hora, mas não preciso desse tempo, porque depois de dama em F6, Ramesh Babu Pragnananda abandona aqui a partida, galera. Abandonou porque não dá mais, forçou praticamente aqui a troca, né? Porque se tirar a dama, tá levando cheque. Não, checkmate aqui. Ó o Rafa pendurando aqui. Ó o Rafa estragando a partida do cara. O cara joga a dama D5, o Rafa fala mate, pendurou a dama, né? Estragou a partida dos caras. Agora, pera aí. Dama F6 foi jogado, volta lá. Dama F6 foi jogado. O que que dá pra fazer? Vou evitar aqui a troca de damas. Dá pra jogar um torre C6, aqui a dama vai tentando escapar. O ponto todo é que você acaba conseguindo forçar aqui a troca de damas e indo para um final com peões a mais, né? Ô Rafa, você quase estragou a partida do cara, meu. Então, peraí, vamos deletar aqui e vamos puxar o relatório do chess.com, ver a precisão aqui dessa partida. Sindarov, galera! Olha, tá na liderança, hein? 93,9% de precisão, 87,8% aqui pro Pragnananda. Com direito a lance brilhante, eu vou te falar, a praga da Nanda deu certo. Torre por C2, galera, torre por C2, seguido de bispo E6 aqui seria, né, se jogasse cavalo por torre. Cara, no limite, né, com o tempo caindo, aquela coisa lá, o Pragnananda acabou nesse momento sofrendo um pequeno deslize, acabou nesse nível, olhou pro lado, o pé já tá na cara, né, se fosse em artes marciais é isso, olhou pra dar, oi mãe, pum, acabou. Né? Acabou a luta, né? Então é isso, xadrez de altíssimo nível, a gente segue acompanhando, torneio de candidatos 2026, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!